Boa tarde, boa noite ou bom dia, enfim, dependendo da hora que vocês estejam vendo essa aula, pessoal, certo? Essa aula é sobre a Guerra da Coreia, certo? Certo? Dentro do contexto da Guerra Fria, certo? A Guerra Fria começou em 1917 e vai terminar em 1991. Por isso que eu disse a vocês que eu tinha morrido de medo de morrer torrado numa guerra atômica, certo? Volta e meia a gente ouve falar desses dois países, das tretas com o governo de Donald Trump e com o governo lá de Xi Jinping. Bom, depois eu vou ver o nome dele direito que eu não consigo dizer. Mas enfim, é aquele gordinho lá com cabelo horrível. Bom, voltando, tá certo? Bom, esse conflito de 1950 até 1953 aconteceu por causa das velhas tretas entre o capitalismo e o comunismo. Right? Let's go! A Coreia do Norte era apoiada pela China, Rússia ou União Soviética, certo? E a Coreia do Sul pelos Estados Unidos, certo? Primeiramente a península, ela não era dividida, certo? Antes era a península da Coreia, era a Coreia, certo? Então, depois da Segunda Guerra Mundial, por isso que eu digo esse assunto a vocês, que é um monte de guerra atrás da outra, misturada com a outra, que a outra tem a ver com a outra, que fulano tomou de fulano e fulano vai, e aquela bagaceira, certo? Então, a Coreia, ela foi invadida pelo Japão, foi dominada pelo Japão, certo? Depois da Guerra Sino-Japonesa, certo? De 1910. E, a partir deste momento aí, o Japão, certo? Dominou a Coreia, certo? E colocou seu sistema cruel naquela região, digamos assim, certo? Tanto é que, para você ter uma ideia, as melhores terras, as terras férteis, ficaram para os japoneses. E os, e os coreanos, certo? Ficaram trabalhando para eles. Outra coisa, vários coreanos foram mandados para o Japão para fornecer trabalho para eles. Trabalhos forçados, certo? Outra coisa, certo? Aí, nesse período aí, né, já 1945, acontece a divisão das Coreias, já sai de lá, etc, etc, etc. Outra coisa que acontece, dessa divisão aí, desse acordo, certo? A Coreia do Norte era doida para invadir a Coreia do Sul, certo? E eles invadiram. Só que antes disso, eles pediam um apoio a Stalin, ou seja, o chefão do comunismo, ou seja, Stalin, presidente da Rússia, lembram? Beleza, certo? E Stalin, a princípio, ele não queria, porque ele temia um conflito direto com os Estados Unidos, certo? Que apoiavam a Coreia do Sul. Mas em 1950, os cabas decidiram chutar o pau da barraca e invadir a Coreia do Sul. Beleza? Na primeira fase, como a Coreia tinha recebido um monte de soldados da China, certo? Sul-coreanos que moravam na China e chineses também. Então a galera toda entrou com força e estava ganhando a guerra contra a Coreia do Sul. Digamos assim, eles estavam ganhando de 2-1 no segundo tempo já, se for comparar, né? Então, seguinte, certo? A ONU, vendo aquele conflito e vendo a guerra como nenhuma guerra é justa, né, pessoal? Mas, enfim, né? Aquela injustiça com a Coreia do Sul, a ONU autorizou uma intervenção. Daí entra os Estados Unidos na treta. Aí é a segunda fase da guerra, certo? Quando eles desembarcam em Incheon, em 1950, porque é o seguinte, existia uma divisão, certo, entre os dois países, e o marco dessa divisão era esse lugar, que se chamava Paralelo 38. A China, em contrapartida, como estava apoiando a Coreia do Norte, ela disse que se os Estados Unidos entrassem na guerra e invadissem o Paralelo 38, eles iam entrar no conflito.
Então, o que acontece? A China entra na guerra. Beleza, pessoal? Então, vamos aí à terceira fase, certo? Então, a China entrando, então, dá um empate, certo? Depois de 100, 200, 300, 400 mil mortos, então, tem esse embate, tá certo? Aí, sim, aí você me pergunta, ou aquela pulguinha que fica atrás da orelha, né? Professor, mas por que a China entrou na guerra? Simples. Porque a China temia uma possível invasão dos Estados Unidos à China. Porque a China já tinha tido um trabalho do diabo para derrubar a monarquia lá e depois de outra guerra conseguiu colocar o sistema comunista na China. Então, daí esse temor. Entendeu? Então, como nem fulano ganha, nem fulano perde, nem fulano guerra, nem ganha, certo? De 1900 a 1953 foi essa treta todinha. Então, finalmente, as duas partes, ou as quatro partes, ou as cinco partes, decidiram, né, por fazer um acordo de armistício. Essa palavra é chata, viu? Armistício. Armistício. Bom, enfim, vocês entenderam. Ou seja, uma paz armada. Eu tô com meu fuzil aqui, tu tá com teu fuzil aí. Mas eu nem atiro em você, nem você atira em mim. E sai da vida. Certo? Então, até hoje, eles vivem nesse embate. Mas, de uma forma técnica, a gente pode dizer que eles, entre aspas, ainda estão em guerra. Né? Porque ninguém declarou paz. Bom, e ainda hoje ainda existem esses embates da China com a Coreia do Sul, a Coreia do Sul com a Coreia do Norte, a Coreia do Norte contra a Coreia do Sul, aí entram os Estados Unidos, aí a China contra os Estados Unidos, aí os Estados Unidos contra a Rússia que entra no meio. E fica esse buruçu. Ou seja, é o poder econômico em jogo, né? As potências. Né? Pessoal, espero que tenha dado uma luz aí. Abraço e ainda tem mais. Tchau.